Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode sentar, irmãos, em vontade. Culto maravilhoso, os testemunhos até aqui, as oportunidades. Eu já fui ricamente ministrado pelo Senhor, abençoado, né? E, de fato, a gente vê o crescimento da igreja, dos irmãos. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. E isso só é possível por meio da palavra do Senhor. É a palavra do Senhor, é o poder de Deus que exerce esse crescimento no meio da igreja. E a gente tem visto isso aqui, e que o Senhor continue avivando os corações, segurando na mão dos irmãos, conduzindo a todos nós até aquele grande dia, no triunfo final. Amém, queridos? Então, amados, esse texto, carta de Paulo aos Romanos, Paulo escreve essa carta, a igreja de Roma. Essa igreja, a igreja composta por gentios, na sua grande maioria, segundo alguns comentaristas, e tinha também os irmãos judeus convertidos, né? E Paulo, ele escreve essa carta. Depois, Paulo, ele tinha um anseio de ir pregar aos confins do mundo, né? Que era a Espanha. A gente olha o globo terrestre hoje, né? Fala, nossa, mas confins do mundo, né? A terra afastada, mas era tão perto ali, né? Mas era assim, né? Como o Mero falou, não tinha essa tecnologia toda, né? E Paulo então escreve para essa igreja, escreve para esses irmãos. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho com os irmãos aqui. É muita coisa que tem nesses dois versículos aqui. Um dia o pastor vai fazer uma pregação expositiva em Romanos. Acho que quando ele for um ancião de dias, né? Mas e aí vai ser aí uns 10 anos em Romanos. Lloyd Jones escreveu o que? Mais de quase 9 volumes, deu quase umas 5.000 páginas, né? De comentário na carta aos Romanos, é muita coisa. E que Deus nos abençoe e nos dê direcionamento aqui nessa noite. Então nós vemos alguns textos que mostram que essa igreja era composta desses duas classes de membros da igreja. Nós vemos aqui tanto gentios como judeus, né? Nós vemos aqui no capítulo 1 dessa mesma carta, no verso 5 diz assim: por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé, né? O verso 6 diz assim: e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então, essa é a classe dos judeus, né? Nós vemos aqui também, no capítulo, ainda no mesmo capítulo 1, no verso 13, Paulo falando aos judeus, né? Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-los até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios, né? Então, essa igreja de fato era constituída desses dois povos. E Paulo aqui, ele vai falar de alguns assuntos substanciais para esses dois povos, né? Ele primeiro utiliza toda a sua autoridade como apóstolo. Ele roga aos irmãos, nós já vimos isso em algumas outras cartas de Paulo, ele rogando aos irmãos. E ele faz essa súplica, né? Uma mescla de súplica e de autoridade ao mesmo tempo. Afinal, ele era o apóstolo e estava falando com aqueles irmãos, né? Porque Deus lhe havia demonstrado, né, a sua copiosa e maravilhosa misericórdia, né? Então, é diante de Deus e das suas santas misericórdias que ele roga por esses irmãos,
para que eles venham diante de Deus, se mostrar, se apresentar e de forma coerente. E nós vamos ver algumas partes aqui. Ele fala sobre as misericórdias de Deus. Olha o verso 1 aqui. Ele fala, primeiro ele roga aos irmãos, né, pelas misericórdias de Deus. Paulo ele vem falando das misericórdias maravilhosas de Deus, desde o verso 1 do capítulo 1 até o capítulo 11. Ele vai falando de todo o plano redentivo de Deus em relação à humanidade. E ele roga, né, diante de Deus por essas misericórdias, né? Essa expressão resume a obra graciosa e pródiga de Deus em favor dos pecadores, sobre os quais Paulo havia debatido, né, em toda essa presente carta. Então, Paulo ele está rogando aos irmãos, ele está falando de forma amorosa, mas nessa forma amorosa do apóstolo Paulo, tinha ali a sua autoridade apostolar, e ele fala com esses irmãos diante das misericórdias de Deus, né? Ele fala para esses irmãos, para eles se oferecerem diante de Deus, né? Eles oferecer a si mesmos, oferecer os seus corpos como um instrumento, né, de sacrifício vivo diante de Deus. Nós percebemos que na sociedade grega da época, o corpo era visto como uma tumba, né? O espírito para os gregos era algo elevado e o corpo era mau, né, na visão deles. E aqui Paulo, ele fala para os irmãos apresentar o corpo. Então, naquela igreja ali, tinha muitos irmãos com esse pensamento, essa concepção grega. E aqui Paulo fala, olha, vocês devem apresentar os seus corpos diante de Deus como instrumento de sacrifício vivo diante de Deus. E interessante que provavelmente muitos desses irmãos aqui já tinham oferecido os seus corpos, né, as suas vidas no altar do pecado, né, de uma vida dissoluta antes da sua conversão. E eles ofereciam os seus corpos, né? E não é diferente para nós que estamos aqui nessa noite, né? Todos nós tivemos um chamado de Deus. Um dia Deus olhou para a nossa tumba, né? Olhou para a nossa condição de morto, Ele nos chamou. E nessa situação, nós estávamos apresentando os nossos corpos diante de um altar errado, quando nós estávamos lá no mundo. Nós oferecíamos a nossa vida, nós oferecíamos o nosso ser, e é aqui que Paulo vai dizer que é se oferecer na sua integralidade, não é se oferecer de forma compartimentada, não é só a sua cabeça, né? Não é só aquela dicotomia que a gente já ouviu, o importante é o espiritual e as coisas materiais para nada servem. Aqui, Paulo ele está falando de algo material, de algo completo, o nosso corpo, o nosso espírito. Ofereça isso diante de Deus. Ofereça os seus corpos diante de Deus como instrumento, como um sacrifício vivo diante de Deus. Talvez aqueles irmãos judeus que estavam ali, eles já estavam acostumados com essa ideia do sacrifício. Afinal, a religião hebraica, ela trazia, né, os irmãos ali, eles tinham esse conhecimento de tudo aquilo que o sacerdote trazia diante de Deus, todo aquele ritual de sacrifício diante de Deus, para que a ira de Deus fosse aplacada. Então aqui, ele não está falando de um sacrifício morto. Talvez alguns irmãos ali, recém-convertidos ao cristianismo, judeus, quando ouviu isso do apóstolo Paulo, deve ter ficado assustado, porque eles estavam acostumados, as suas mentes estavam ligadas a alguns deles, e por isso algumas confusões aqui no meio da igreja, né, alguns ajustes precisavam ser feitos pelo apóstolo ali, levando essa carta, levando essa mensagem, exatamente por isso, para mostrar a superioridade da graça, né? Agora, nós estamos numa nova ordem, né? Agora não é mais o sacrifício de animais mortos.
Agora não é um ritual mecânico, agora não é algo que é apenas cerimonial. Agora você traz você todo diante de Deus. Não é só aquilo que você faz diante das pessoas, é o que você faz diante de Deus. E é que nós temos aprendido que a nossa vida diante de Deus é corandeu. Todos nós estamos diante de Deus. Todos estão diante de Deus. A vida, estava pensando hoje à tarde sobre isso, e veio à minha mente, se for heresia, depois o pastor corrige e puxa a minha orelha e instrui a igreja, né? Eu pensava, se a nossa vida, a nossa existência, ela está diante de Deus, e não há ninguém, uma bactéria, uma ameba que não esteja diante de Deus. A vida, ela propõe um culto. E temos altares, 2 altares. O primeiro altar, as pessoas, diante de Deus, né, elas apresentam um culto, elas se apresentam diante de Deus, e nós vamos ver mais adiante que o culto racional, que é o culto com entendimento, um culto que também algumas traduções significa culto espiritual. Não há essa dicotomia de, esse culto é espiritual porque teve louvores e algumas pessoas se emocionaram. Aquele culto foi um culto mais cabeça, o culto de terça-feira, o pastor fala umas palavras bonitas lá, né, que a gente acha até que ele está falando em línguas estranhas, né? É que ele está definindo a teologia, está trazendo conhecimento de Deus para as nossas vidas. Não é essa dicotomia, é espiritual na terça, é espiritual na quinta e é espiritual em todos os cultos. Porque tudo é feito diante de Deus. E eu pensava, todos nós estamos toda a humanidade, ela está em alguma forma diante de Deus, está diante de algum altar. Nós estamos diante do altar de Deus, oferecendo um culto, oferecendo as nossas vidas, oferecendo tudo que temos, que já foi falado aqui nessa noite, diante de Deus. Enquanto aqueles que não têm uma compreensão, aqueles que ainda tateiam e buscando a Deus, não só os ateus, não só as pessoas que prestam culto a si mesmo, não só aqueles que buscam por meio de uma religião mística, alguma coisa espiritual, no conceito brasileiro, de fazer aquelas bagunças que todos os irmãos já estão acostumados a ver vídeos, e as pessoas nos perguntam, você é crente, mas você é daquele jeito, que fala aqueles negócios, e se comporta daquela forma. Então, existe o primeiro altar, que é o altar onde nós nos entregamos diante de Deus. Nós vamos ver o desenvolvimento do texto, onde nós prestamos um culto racional, onde nós oferecemos as nossas vidas, onde nós nos oferecemos integralmente ao Senhor. E o outro altar, onde tem as religiões bagunçadas, aquelas que até falam em nome de Deus. Nós temos também nesse segundo altar, que não é recebido por Deus esse culto, nós temos aqueles que prestam culto a si. Estamos falando da questão do corpo. Nós vivemos a época em que, devido a todo o avanço tecnológico, científico, e tudo que nós vimos aí de desenvolvimento positivo para a sociedade, nós vemos uma busca das pessoas em querer viver cada vez mais. Já foi falado aqui nessa noite, uns querem viver 80, outros querem viver 100, né? E vão para as suas academias e malham os seus corpos, ficam fortões, e aí as irmãs também vão lá nas clínicas, tira aqui um pezinho de galinha, e os irmãos também querem ficar bonitos, e de uma forma ou de outra, essa sociedade, não há mal nenhum nisso, desde que o seu coração não seja penetrado por algo de idolatria, um culto a si, um culto à beleza, um culto a isso. Mas vemos que essa sociedade dos filtros, vemos que nas redes sociais, estava vendo essa semana, a pessoa ela foi tirando os filtros. Eu não entendo muito dessa parte aí, não entendo muito, mas parece que é no Instagram, né? E aí a pessoa ela foi tirando os filtros,
e ela ficou parecendo a bruxa Queca no final. E ela ficou terrível. E eu falei, meu Deus, como é que pode, né? Então, assim, eu fiquei pensando, será que no conceito bíblico isso também não é uma mentira? Colocar o filtro para parecer algo que você não é? Mas deixa isso aí para outra conversa. Mas, na verdade, vivemos nessa época do culto a si. As pessoas apresentam os seus corpos perante esse altar, altar da beleza, o altar do hedonismo. E nós vemos isso, amados. E nós somos constrangidos por tudo isso, né? Às vezes você olha para a sua situação, a sua barriga, né? Enfim, o espelho não mente, não é igual o espelho lá da história, né? Do espelho, espelho meu, esqueci a história, né? E que o espelho, ele não foi muito legal com aquela mulher lá, né? Ele falou que tinha uma mais bonita do que ela. Então, amados, nós apresentamos, a sociedade, o mundo, ele apresenta diante desse altar. E Paulo aqui, ele está chamando a nós para nos oferecermos diante de Deus de forma maravilhosa. E ele fala que nós devemos nos apresentar diante de Deus, essa súplica foi diante das misericórdias de Deus. E nós devemos apresentar esse nosso corpo, a nossa vida, como uma oferta viva e agradável. É isso que nós devemos apresentar. E ele fala que é o vosso culto racional. E aqui há outro grande problema que tem no evangelicalismo, né, a religião cristã, em que um lado, vamos dizer que nós estamos naquela cabo de guerra, né? Um lado puxa para o espiritual, né? Falam que não, o culto ele tem que ser espiritual, as pessoas elas têm que se emocionar. E o outro lado, já um lado mais grego, né? Ele quer tudo na razão, só por meio do conhecimento. É quase que igual aqueles que apreciava só o conhecimento em detrimento do corpo. Eu esqueci a religião que João combateu no primeiro, o gnosticismo, né? Encher a cabeça de conhecimento. Os gnósticos eles queriam isso. E um lado, sempre os extremos. O ser humano é sempre assim, né? Se você elogia um filho, o outro fala, é porque você não me ama, você não gosta de mim. Não, eu só apenas elogiei o outro. Vai chegar o seu dia que você vai ser elogiado, né? E o ser humano está sempre entre os dois extremos. E aqui Paulo ele fala que esse culto racional ele é um culto lógico. Afinal, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele demonstrou todas as riquezas, toda a beleza da obra redentiva, da misericórdia de Deus. E agora você entendeu isso. É diante de Deus, é diante desse pensamento cheio de Deus, cheio de Bíblia, cheio do conhecimento de Deus, cheio da revelação de Deus, que você vai prestar um culto diante de Deus. É com esse entendimento, né? Uma vez eu estava vendo uma historinha, até o pastor Marcos Branconato, que ele conta a história, que ele conta alegoricamente que chegou numa igreja, dessas igrejas animadas aí, e falou, olha, o médico pegou e foi fazer uma intervenção médica na vida de um paciente que frequentava uma igreja bem animada, igreja preta, holofotes, aqueles negócios que os irmãos já sabem. E aí falou, olha, eu vou ter que fazer uma intervenção na sua mão. Não, na minha mão não, porque eu tenho que levantar a mão para me adorar lá na igreja. Mas, então, beleza. Então, eu vou fazer uma intervenção na sua perna. Não, é que lá eu tenho que pular, rodar e tal. Então, eu vou fazer uma intervenção na cabeça. Ah, na cabeça pode, eu não uso ela mesmo. Então, amados, é uma triste realidade, porque as pessoas ainda têm essa ideia de que na igreja, no ambiente cristão, nesse momento onde nós nos adentramos aqui, não é o momento que nós utilizamos a nossa mente.
é só o patos, é só a emoção, né? É só aquilo que está ligado às emoções. Não, amados. É ligar a nossa mente, é nos conectar com as doutrinas. E é por meio dela, das doutrinas, das verdades bíblicas, sendo pregada, instruída, entrando na nossa cabeça, nós vamos ter a emoção correta. Nós vamos chorar da forma correta, né, Marcelo? Nós vamos nos deliciar diante de Deus da forma correta. Então é isso que Paulo está apresentando. Falou, olha, vocês devem apresentar, e esse é o culto racional. Não devemos desprezar a mente em relação ao culto, pois uma vez que entendemos a obra da graça, iremos prestar um culto adequado. Não significa um culto frio e mecânico, como nós já falamos nessa noite, né? Infelizmente, nós temos essa desconsideração por alguns. John Stott, ele fala o seguinte, ele fala que nenhum culto é agradável a Deus quando é puramente interior, abstrato e místico. A nossa adoração deve expressar-se em atos concretos de serviços manifestados em nosso corpo. Então não é algo arrebatado, místico, algo... Amados, às vezes eu vejo alguns jargões no meio cristão que eu falo, rapaz, se for para ser crente e falar desse jeito aí, eu não sou crente. Então, nesse conceito aí, as pessoas falam uns negócios que é muito esquisito. Você fala, da onde você tirou isso? Não, é o manto, né? Eles falam uns negócios que você não entende, né? Que Deus tenha misericórdia. É só mistério, né? Paulo, ele chama de culto racional, aquele culto que o crente apresenta ao Senhor de forma coerente à compreensão de tudo aquilo que ele já aprendeu da parte de Deus. Esse é o culto racional. Esse é o culto lógico, o culto com entendimento que nós devemos apresentar diante de Deus. O verso 2, amados, ele fala de algo maravilhoso, que é um texto bem conhecido, né? Paulo, ele fala aqui para a gente não se conformar, né? E esse conformar aqui é tomar a forma, né? Todas as cosmovisões, elas estão querendo capturar a nossa mente. Essa é a verdade. Todos estão querendo capturar a nossa mente, né? Quando o adolescente, ele vai ouvir Felipe Neto falar sobre a última novidade, né? O Felipe Neto está querendo capturar o seu coração, jovem. E deve ter outros influencers, teens, né? Adolescentes, que eu só me lembro desse. E as crianças também, ali há uma guerra para capturar a sua atenção e a formação da sua mente, a formação do seu imaginário. Nós, adultos, também. E todos estão querendo colocar todos nós em alguma forma. O mundo quer nos colocar dentro de uma forma. Qual que é a forma do mundo? O mundo, ele utiliza diversas formas para tentar nos colocar, né? Agora, eu estava vendo esses dias sobre as doenças mentais e, enfim, um assunto que tem me chamado a atenção, né? Devido a todas as síndromes, tudo que os irmãos têm visto aí, né? Várias pessoas com problemas, distúrbios e tal. E eu estava vendo que existe um documento chamado DSM, né? Esse DSM, ele é um documento, ele é um manual, né? Que foi consensualmente formado com alguns profissionais da área psiquiatra e da área da psicologia. Eles definiram alguns tipos de comportamentos que são considerados doenças. E no DSM-1 era poucas coisas, né? Os irmãos o Marquinho, o Marcelo, devem conhecer melhor esse negócio aí. E o DSM-1, que é essa catalogação das doenças mentais e comportamentais, esses distúrbios, ele era pequeno. E esses homens agora, a dita ciência, esses homens se juntaram e falaram, não, os nossos pacientes merecem mais. E agora eles criaram um DSM com mais de 900 páginas, em que várias coisas estão sendo catalogadas como doenças, amados.
Vários comportamentos que o que era antes era uma coisa normal, hoje já não é mais normal. Você ganha lá um CID, uma CID, né? Você vai lá no psicólogo, ele te dá uma CID, né? Você vai trabalhando uma CID, você apresenta o atestado e você ganha folga, né? E enfim, o mundo, ele vai mudando. E provavelmente o DSM-6, 7, daqui uns dias vai haver patologia até para quem pregar o evangelho. Pregou o evangelho, aí eles vão descrever alguma coisa de forma patológica, porque assim, amados, o inimigo das nossas almas, ele muda as estratégias de tempos em tempos. Então, se lá no começo da igreja primitiva a moda era perseguir, e depois a moda era apostatar, tinha alguns imperadores que, para aqueles que negavam o nome de Jesus, ele dava um certificado para esse não ser perseguido, então quase que um certificado de apóstata. Por que não? No tempo do fim, para não parecer ser tão, afinal, o mundo é tão bonzinho, ele não quer parecer ser mal da forma que ele verdadeiramente é mal, e sempre quer mostrar que está muito preocupado com as pessoas, com as diferenças, todo aquele discurso que os irmãos já sabem. Por que não catalogar um tipo de síndrome, doença para quem prega o evangelho, ou para quem educa o seu filho de forma firme? Por que não? E daqui uns dias, talvez lá no futuro, queira Deus que isso seja apenas um leve devaneio do pregador, mas os irmãos serem levados presos na camisa de força porque pregou o evangelho. Não, esse homem está com problema, né? E assim, amados, eu não duvido, porque para excluir de forma que não gera um constrangimento, esse povo é capaz de fazer qualquer coisa. Então eu fiquei pensando sobre isso. A forma do mundo é a forma do relativismo moral. É o que é verdade para um, não é verdade para outro. E nós vemos isso constantemente. Nada a ver. É muito careta. Não é assim. Toda essa conversa mole que a gente ouve por aí, né, das pessoas querendo... E o mundo, amado, como eles não têm verdades objetivas, eles se adaptam de qualquer jeito. Eles são camaleônicos. Se o negócio agora é pular para cá, eles pulam para cá. Se é pular para lá, eles pulam para cá, para lá também, não tem problema. O mundo, ele é como se fosse uma massa de bolo. As irmãs entendem mais disso. Você pega a massa de bolo, se você colocar a massa de bolo numa forma redonda, o bolo vai ficar redondo. Se você colocar a massa de bolo numa forma quadrada, ela vai ficar quadrada, e assim sucessivamente. Assim é o mundo. O mundo toma forma do momento, do que está sendo vendido no mercado. Mas nós temos as verdades objetivas. Paulo fala: não vos conformeis, não tome a forma, não pegue a forma desse mundo. Não pegue. Pois esse mundo muda o tempo todo. E Paulo, ele fala algo maravilhoso, que ele fala assim: mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Amém? Todas essas verdades que Paulo veio falando aqui, entrou no coração dos irmãos romanos, e aqui nosso, como temos ouvido. E nós estamos sendo transformados por essa verdade. Nós não... Algo negativo que Paulo fala, de não se conformar, mas ele fala algo positivo, para a gente se conformar à palavra de Deus, a ser transformado pela palavra de Deus. Esse molde aqui, ele é de aço. É o material mais duro, que uma pedra. Eu não tenho conhecimento muito dessa área, mas é algo que não muda nunca. Deus, né? Deus não muda nunca, Ele é a forma. O que Ele disse lá com os profetas, o que Ele disse lá com o povo da primeira aliança, é a mesma coisa hoje. A verdade de Deus não muda. E nós continuaremos firme em meio a esse lamaçal movediço. O livro de Franz Kafka, o livro A Metamorfose, ele tem um personagem, né? É o Gregor Samsa. E nesse livro, esse cidadão, ele se transforma
num inseto, né? Devido às situações da vida dele, ele se transforma num inseto. E eu lembrava desse personagem e lembrei. Aqui, esse personagem desse livro, ele se transformou em algo ruim. Aqui Paulo está nos chamando para transformar em algo excelente. Algo que Deus já começou em nossas vidas, né? A transformação em nossas vidas. A palavra transformação significa metamorfose, que no grego significa mudança, né? Pode ser também transformado após estar, né, transfigurado, né? Então, Paulo ele fala sobre isso, sobre essa transformação. Nós somos os povos que têm agora as novas virtudes do reino, né? Nós éramos das trevas, nós fazíamos as obras das trevas e agora nós estamos na luz. Nós somos do povo que não deixei de fazer isso. Eu não faço isso, mas eu faço tudo isso para a glória de Deus. Eu estou no altar de adoração do Senhor e eu apresento a minha vida como essa oferta maravilhosa. O pecado, ele é o inseto que transforma a vida do homem para o pior. O pecado, ele é um senhor cruel. E o Senhor é um Senhor bom, amoroso, né? Que nos chama com cordas de amor e nos coloca diante da presença dEle. Paulo nos conclama a sermos a influência por meio da nossa nova natureza em Cristo. Assim como na transfiguração, Cristo havia um brilho especial no rosto do Senhor. O crente é iluminado por Deus e conduzido em glória para transformar em todas as áreas da sua vida. O brilho, amados. Fomos transformados. Devemos viver dessa forma. Quais seriam, então, os benefícios de uma mente transformada? Paulo ele fala aqui no final do verso 2. Olha, os benefícios de ter a vida transformada, o benefício de estar diante de Deus e de ter prestado um culto racional, de ter entendido todas essas verdades. O que vai acontecer? Você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amados, eu vejo muita gente, tem muita gente que fala, eu quero viver, eu quero viver o sonho de Deus, né? Só quer viver como Deus ficava sonhando. Eu quero viver a vontade de Deus e não sei o quê. Uma pessoa não quer ler a Bíblia, ela não quer estudar, ela não quer aprender as verdades. As verdades duras da palavra de Deus, mas as verdades consoladoras da palavra de Deus. Como que a pessoa vai entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Ele vai achar que porque ele está doente, Deus está de mal com ele. Ou ele vai achar porque ele está cheio de saúde, agora Deus está like. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável em todos os momentos da nossa vida. Seja nos momentos em que a despensa está meio abandonada, ou nos momentos que a geladeira está bem cheia e a saúde está muito boa. Deus é Deus em todas essas situações. Deus é o Deus que conduz os seus filhos em triunfo para a sua boa, perfeita e agradável vontade. E nós não devemos esquecer e entrar nessa loucura do mundo, de mudar e de desconsiderar o fato de que Deus ele tem cuidado de nós. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Redimidos por Cristo e santificados pelo Espírito, poderemos viver de um modo bom, perfeito e agradável aos olhos de Deus, ou seja, de acordo com a sua vontade, que é igualmente boa, perfeita e agradável. Pensa em qualquer coisa que Deus fez. É bom, perfeito e agradável. O terremoto que teve na Turquia, não sei se foi esse ano ou foi ano passado, final do ano passado, não me lembro, tantas coisas que acontecem. É bom, perfeito e agradável. O não que Deus diz para nós é bom, perfeito e agradável.
O sim que ele disse é bom, perfeito e agradável. Quando ele criou o universo, é bom, perfeito e agradável. Quando ele voltar, destruindo tudo, todos os seus inimigos, é bom, perfeito e agradável também. Quando ele nos colocar diante dele e nos entregar, né, os galardões maravilhosos, é bom, perfeito e agradável. Não tem nada de Deus que vai sair desse escopo. Tudo que ele faz é bom, perfeito e agradável. Então nós somos convocados pela palavra a nos apresentar diante de Deus com uma vida de culto integral em todos os lugares. Afinal, estamos sempre diante de Deus. Uma vez entendida e vivida a obra da graça de Cristo em nossa vida, iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somos desafiados pelo apóstolo a viver essa vontade de Deus por meio de uma mente transformada, recebida de Deus, e que mudou a nossa forma de culto. Amém? O nosso culto, antes a gente apresentava o nosso corpo ao pecado, ao Senhor ruim. Agora nós apresentamos diante de Deus. Apresentamos a nossa vida como sacrifício vivo e agradável, pois nascemos de novo e temos nova vida em Cristo Jesus. Amados, isso é maravilhoso. Isso é bom. Isso é bom. Viu Deus que era bom, né? Deus, ele olhou para a sua criação e foi assim que ele se expressou. Tudo era bom, tudo era perfeito, né? Que Deus continue nos conduzindo em triunfo, em graça, e que nós possamos, amados irmãos, a cada dia estar crescendo na graça e no conhecimento, entendendo as verdades do Senhor, e que quando formos convidados pelo mundo, pela circunstância, pela vida, a ficar desesperado, a ficar abatido, devemos lembrar das promessas do Senhor. Olha, eu fui muito edificado pelo testemunho do irmão Nelson. Que exemplo de varonilidade, né? Estou numa situação ruim, eu clamo ao Senhor. É isso, amados. Nós devemos clamar ao Senhor em todo momento, e as nossas queixas, as nossas situações, devemos colocar diante do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém?